Vamos começando então essa nossa live, sejam todos muito bem-vindos. Como eu disse, essa live ela é dedicada para advogados e estudantes de direito, né? Onde eu vou trazer algumas ferramentas e estratégias para esses advogados que estão iniciando ou os estudantes de direito que daqui a pouco vão estar iniciando na advocacia. E um desses principais temas, uma das principais ferramentas e estratégias para se ter uma advocacia de sucesso é a organização. A organização ela é fundamental na tua atividade de advocacia porque tu lida com situações muito sérias, né? Tu lida com documentos de pessoas, com processos de pessoas que vão modificar, que vão fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Então tu precisa ter essa documentação toda organizada, tu precisa ter esses teus processos bem organizados, de modo que não venha a atrasar uma demanda, que não venha a trazer prejuízos para os clientes. E a organização do teu escritório, ela é essencial também para a tua produtividade, porque quando tu é organizado, quando tu tem uma organização bem distribuída no teu escritório, o sistema ele se torna fácil, né? Então, se tu sabe aonde estão os documentos, se tudo funciona perfeitamente dentro do teu escritório, é mais fácil de localizar os documentos, é mais fácil de localizar as pastas, tudo está no seu devido lugar. E aí tu não perde tempo tendo que procurar determinadas questões, né? Então, sempre desde o início da advocacia de vocês, é importante que vocês priorizem e dêem uma atenção extrema para a organização do escritório, né? Seja na organização das pastas do sistema, seja na organização física do escritório. Até sobre a questão da organização, eu tive o prazer de estagiar na comarca de Veracruz, lá alguns anos atrás, e lá naquela comarca eu tinha o chefe, que era o escrivão na época, que se chamava Seu Mar. O Seu Mar era uma pessoa exemplar, era um cara espetacular, que era muito organizado, né? E ali eu aprendi muito sobre organização, né? Naturalmente, eu nunca fui uma pessoa muito organizada, mas o Seu Mar, né, ele me mostrou o quanto era importante ser organizado. E ele era organizado muito na questão física do ambiente, como também na questão de sistemas, né? Então vamos lá, na questão física do ambiente, na época lá do meu estágio, ainda só existiam os processos físicos, não existia o processo virtual, o processo online como existe hoje, né? E existindo os processos físicos, na comarca ali era apenas a vara judicial. Então todos os processos ficavam no cartório, né? E aí, ficando todos esses processos no cartório, vocês imaginam, eram mais ou menos 10 mil processos que tinham que ter uma organização. Então eles deveriam estar na pilha correta, eles deveriam estar na prateleira correta. Então era muito necessário ter uma organização extrema daquele ambiente, né? E o Seu Mar sempre dizia que um processo fora da pilha, ele vai dar um serviço para todo mundo para procurar aquele processo, se não for localizado, né? E por isso é de extrema importância ter essa organização, ter essa atenção em colocar os documentos no devido lugar. Hoje nós temos os processos virtuais, né? E aí a gente não tem tantas pilhas de processos e documentos, mas tendo processos virtuais é importante que a gente coloque os documentos nas pastas corretas, que exista uma organização para que aqueles documentos estejam onde devem estar, para evitar daqui a pouco estar procurando, né, essa documentação, né, e fazer com que tu perca tempo e também a tua equipe perca tempo. Boa tarde, Betina. Boa tarde, Morgana. Boa tarde, Marinês. Boa tarde, Alex. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Regina. Regina. Regina também foi minha colega quando eu trabalhava na comarca de Veracruz. Há pouco a Regina estava falando do Seu Mar e da importância
que ele teve na minha vida lá no estágio, né, como era uma pessoa organizada e que me ajudou muito a construir uma organização também. Boa tarde, Bruno. Então, como eu disse, a questão da organização física, né, ela é bem importante. E também ainda falando desse estágio que eu realizava lá na comarca de Veracruz, o seu Mar também priorizava muito pela organização das pilhas dos processos, né? Porque, vamos lá, eram vários processos físicos, né? E muitas vezes tu pode colocar, empilhar os processos e eles ficarem, não ficarem de uma maneira organizada, não ficarem retos, né? E na medida que tu largava esses processos, eles não ficavam organizados, isso causava uma poluição visual, né? E essa poluição visual, ela acaba fazendo com que tu canse, porque tu tem um desgaste mental que é desnecessário. Então, o seu Mar sempre priorizava e dizia para que a gente deixasse esses processos alinhados, que seria melhor para que o nosso ambiente de trabalho seria melhor. E de fato, quando tu vai pegar ao longo prazo, essa organização, esse alinhamento, a tua mesa limpa, a tua mesa organizada, né, o teu ambiente organizado, ele faz com que tu consiga trabalhar melhor. Então tente manter o teu ambiente físico organizado e hoje, como a maioria dos processos são virtuais, mantenha as tuas pastas, mantenha o teu escritório todo organizado. Boa tarde, Maristela. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Suzana. Boa tarde, Mayra. Mayra, minha companheira, que também me ajuda muito na organização. Como eu disse, não sou uma pessoa organizada por natureza, então preciso de pessoas que me ajudem a ser organizado. Então, seguindo um passo adiante, vamos falar um pouquinho sobre a questão de alguns aplicativos que podem te ajudar a organizar a tua rotina no escritório. Eu utilizo muito o Google Agenda, né, e também utilizo um software jurídico que se chama Astrea, né? Existem outros softwares que depois eu comento um pouco. Esses aplicativos, eles te ajudam muito nessa organização, porque o aplicativo jurídico, ele faz que tu tenha centralizado todas as informações do processo em uma ferramenta só. Então isso facilita com que tu te comunique com o cliente, né, faz com que tu ganhe tempo, né, tendo essa ferramenta jurídica. Então, seja ela qual for, ela bem alimentada, ela vai ter todas as informações centralizadas, facilita a tua comunicação com o cliente, facilita a tua localização de uma informação, né, facilita a... Olha aí, o Bruno comentando que o Google Agenda é uma solução gratuita e muito útil, né, que pode ser integrado com softwares jurídicos. É isso mesmo, né, todos ou a maioria dos softwares jurídicos podem ser integrados com o Google Agenda, né? E isso faz com que tu tenha tanto o teu escritório como a tua vida pessoal sincronizados em um aplicativo que tu vai saber fazer, né? Vai poder organizar a tua vida e o escritório de uma forma só. Então, daqui a pouco tu tem algum compromisso, tu olha lá no celular que normalmente está sempre junto de ti, né? E tu já tem essa organização, saber se tu pode ir, se tu não pode ir, né? Se tu tem que reagendar alguma coisa. Então é uma baita ferramenta e é gratuita. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde. Davi, boa tarde. Seguindo então, a utilização dessas ferramentas, como eu disse, então, é muito importante para que tu organize, para que tu tenha uma clareza do que tu deve fazer também, né? Porque eu particularmente eu gosto de ter no final do dia, né, o início da semana, já ter toda a semana e o dia programados, né? E na medida que tu programa o que tu precisa fazer naquele dia, naquela semana, tu tem clareza do que tu precisa fazer, né? E isso evita com que tu procrastine, né? Então tu vai lá, tu chega no domingo ou na segunda de manhã, organiza a tua semana, coloca as tarefas que tu precisa fazer, coloca as audiências que tu tem para fazer, coloca os processos que tu tem que atualizar, o cliente que tu precisa avisar, e isso vai te fazer com que tu tenha a organização do que precisa ser feito e vai fazer também com que tu tenha a clareza do que tem que ser feito. Não vai fazer com que tu
tenha necessidade de pensar no que fazer, porque isso tudo já foi pensado previamente. Então organize esta semana, utilize esses aplicativos que vão te ajudar muito na advocacia. Boa tarde, Suzy. Seguindo, falando então, já estávamos falando sobre os aplicativos, né? O Bruno até ontem comentou num post que eu fiz que ele utiliza o ADV Box. Pesquisei um tempo atrás sobre ele, também um baita software jurídico, né? E o bacana do software jurídico, tanto a ADV Box como a Astrea e alguns outros, é que pelo software jurídico tu consegue, além de acompanhar as tuas tarefas, tu consegue acompanhar o andamento delas, né? Tu consegue atualizar em que ponto elas estão, tu consegue delegar as tarefas por ali. Então, se tu tem algum colaborador, né, e tu quer que ele faça, sei lá, daqui a pouco uma digitalização de um documento, né, ou a digitalização de algum processo, tu delega aquela tarefa pelo software, ele vai saber o que ele precisa fazer, ele vai conseguir te manter atualizado de quando foi feito, ou o que falta, ou o que precisa ser feito, né? Então, existe toda essa comunicação e toda essa atualização por dentro do sistema que te ajuda bastante no andamento do escritório. Boa tarde, Diógenes. Seja bem-vindo. Então, a questão do software também é importante porque e a maioria deles tem, alguns têm até versão gratuita, né? Por exemplo, o Astrea ele tem uma versão que é gratuita, que você pode utilizar por tempo indeterminado, claro que com algumas limitações, mas existe a versão gratuita. A maioria dos softwares ali também possuem algum período que tu possa utilizar ele de forma gratuita, 7 dias, 30 dias, enfim, para que tu possa testar e ver qual deles se adequa melhor ao teu escritório, ao teu modo de trabalho. Mas hoje eu entendo que é indispensável que você tenha um software para realizar essa gestão do escritório. Tá? E algumas coisas que o software faz também, e que muitas pessoas desconhecem, ela acompanha a tua produtividade. Então, na medida que tu vai fazendo o lançamento das tarefas que tu tem, e dos eventos que tu tem, e do que tu vai fazendo, ele vai fazendo todo esse estudo do teu escritório, e te apresenta, né, um panorama de quanto que tu produziu naquele mês, naquele ano, se tu está tendo um aumento de processo, se está tendo um aumento de produtividade, tu consegue fazer o teu controle financeiro pelo software, né? Então ele te dá uma ampla visão do teu escritório, que muitas vezes se tu não tiver um software, tu não vai estar fazendo esse acompanhamento. Então, sempre que puderem, invistam no software, que com o passar do tempo ele vai te ajudar bastante, certo? Falando um pouquinho sobre a questão de marketing pessoal, uma questão importantíssima para quem está iniciando a advocacia, para quem está no meio da advocacia, porque é preciso enxergar quem que tu é e como as pessoas te enxergam, né? Porque hoje o conhecimento ele não basta para que tu seja um bom profissional, né? Só um conhecimento não basta que tu seja um bom profissional. As pessoas precisam saber que tu tem conhecimento, né? Então é preciso que tu te posicione com os amigos, que tu te posicione na sociedade, que tu te posicione nas redes sociais, né? E que as pessoas vejam que tu tem conhecimento, saibam o que tu sabe, certo? Vocês concordam comigo? Ou vocês nunca contrataram algum profissional, seja da área do direito, seja da área da medicina, algum médico, vocês não procuraram nas redes sociais para ver se é um bom profissional, o que as pessoas falam dele, como ele se posiciona? Tenho certeza que vocês também procuram pelas redes sociais e contratam pela opinião que as outras pessoas têm dessas pessoas, desses profissionais. E ainda nessa questão do marketing pessoal, não só a forma que tu te posiciona, mas a forma com que tu trata as pessoas, né? Então, como tu te comunica com a cozinheira do restaurante, como tu te comunica com o porteiro do teu prédio, né? Tu trata as pessoas com educação, tu é um mal educado,
como que tu te porta em relação às demais pessoas. Isso vai refletir para que tu consiga ter mais clientes, que tu consiga ser bem visto na sociedade, para que tu consiga crescer na tua advocacia. Muito boa tarde, Neuza. Seja bem-vinda. E para finalizar, quero falar um pouco sobre questão de produtividade, estratégias de produtividade. Cada um vai acabar achando a sua forma de produtividade, que consiga produzir mais, mas é importante que tu... Boa tarde, Leonardo, colega da advocacia, seja bem-vindo. É importante que no meio do teu trabalho, no meio da advocacia, tu separe um bloco de tempo para que tu possa ser produtivo, para que tu possa produzir. E a minha forma que eu utilizo é separar um bloco de tempo, seja pela manhã, seja na parte da noite, para que eu possa me focar na atividade principal. Então, tem uma determinada demanda que ela necessita de uma atenção especial, que ela necessita de um pensamento mais profundo. Eu tento separar um bloco de tempo nesse meu dia para que eu consiga focar única e exclusivamente nessa atividade, para que eu não tenha distrações, para que eu fique longe do celular, para que eu não fique respondendo o WhatsApp nesse meio tempo, para que eu não venha acessar redes sociais nesse tempo, porque hoje, os colegas provavelmente também devem passar por isso, o cliente manda mensagem o dia inteiro, o tempo todo, e muitas vezes acaba causando uma distração e fazendo com que tu não consiga ser produtivo. Então, tu ter a possibilidade de separar um bloco de tempo no teu dia para focar e trabalhar exclusivamente no que é necessário para que tu consiga produzir, vai te ajudar bastante. E digo para vocês, se vocês ainda não fazem, sugiro que façam, tentem pelo menos, separem ali 1 hora no teu dia e te livra de todas as distrações possíveis, deixa tua mesa limpa, desliga a internet se for possível, fica longe do teu celular e foca única e exclusivamente no teu trabalho. Tenho certeza que tu vai produzir mais nessa hora do que produz, às vezes, no dia inteiro. Porque tu ficar longe das distrações, focar única e exclusivamente na atividade vai fazer que tu realize mais tarefas e que tu realize as tarefas de uma forma melhor também. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Fátima. Sejam bem-vindos. Então, tentem separar um tempo para que vocês consigam trabalhar de forma focada, que vocês consigam produzir no que é necessário ser produzido. Isso também te dá uma tranquilidade para que, porque tu vai ter a consciência de que o que precisou ser feito foi feito, e que tu vai ter mais tempo para poder atender com calma o teu cliente, poder também dar mais atenção para outras partes do escritório. Boa tarde, Fran e Fagner. A princípio, esse foi o conteúdo programado para hoje. Eu até quero trazer a indicação aqui de 3 livros sobre essa questão de foco no teu trabalho, na tua advocacia. Tá? Um deles é muito bom, esse livro aqui, Trabalho Focado, Como Ter Sucesso num Mundo Distraído. Baita livro para quem quiser estudar algumas formas de foco, algumas formas de sair desse ambiente distraído. A Única Coisa, baita livro também, que ele trabalha muito a questão de tu identificar qual que é a principal coisa que tu precisa fazer naquele dia, de um modo que o resto se torne desnecessário ser feito. Então, para que tu encontre qual que é a tua atividade chave daquele dia, e terceirize daqui a pouco o que tu não precisa fazer. E um outro livro muito bacana, que foi até o último que eu li, que é Indistraível. Baita livro também sobre a questão de distração, e que tu trabalha a questão de tu estar focado na tua atividade. Então, por hoje, era esse o conteúdo.
Eu agradeço a companhia de vocês. Se puderem, enviem para o colega da advocacia, enviem para algum estudante de direito que esteja começando nessa vida da advocacia, que vai estar começando daqui a um pouco, né? E aguardo vocês na próxima live, que vai ser na terça da semana que vem. Um forte abraço e até a próxima.